Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora autora do blog Viva o que Você É, praticante de EFT desde 2010, então fazem 8 anos que eu já uso EFT para os meus objetivos e para ajudar outras pessoas aqui no Brasil, ao redor do mundo, a atingirem os resultados com maior facilidade e leveza. Hoje eu tô aqui para falar sobre o porquê das crises, né? Não só crise econômica, crise afetiva, todo tipo de crise. Aquela que vem e revolta você, rebuliça você, gira você, bota você tipo cabeça para baixo. É sobre isso que eu vou falar hoje. Uma imensa alegria poder estar aqui, compartilhar essas informações, tá? E daqui a pouco já vou dar uma rica noite para quem tá chegando, tá? Enquanto isso, já vai compartilhando essa informação no seu Face, com os seus grupos, tá? Para que tudo isso possa chegar mais rápido a outras pessoas, tá? Grata pelas curtidas, pelos coraçõezinhos, e os replays estão lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Lá vocês encontram todo o meu material, dos mais de 315 vídeos, acho que agora são 317 no total. Tá? Você pode procurar por assunto, você pode procurar por objetivo que você queira transformar, resultados que você queira atingir. Tá? E você tem a oportunidade também de solicitar temas, ok? Tanto para aqui direto na live, como lá no canal do YouTube, você pode deixar questionamentos do que você gostaria de ver sendo trabalhado nas transmissões ao vivo, que eu faço aqui pelo Facebook. Tem uma lista tremenda lá de sugestões, mas toda sugestão que vem, ela é adicionada, é mantida com carinho, até que eu possa trabalhar o assunto, né? E vocês possam ter os benefícios, que sempre no final a gente faz práticas de EFT sobre aquele assunto escolhido. Então, uma imensa alegria poder estar aqui, tá? E eu quero dar uma rica noite pessoal que está chegando. Quero dizer que uma rica noite para Maria Elizabeth, para Beatriz, tá? Obrigada pela curtida. Ah, e essa questão da crise, ela é um evento internacional, né? Em alguns casos é um evento mundial, né? E às vezes a gente fica pensando nas crises econômicas, mas não é só isso. Existem as crises afetivas, existem as crises sociais, existem as crises econômicas internas, dentro da nossa família, dentro das nossas relações, dentro da relação que a gente tem com a gente mesmo, tá? Crises na saúde, crises no relacionamento conjugal, as crises de autoestima, as crises emocionais, tá? Tudo isso está aí, ninguém gosta de passar por elas, mas elas têm uma série de objetivos, eu vou falar sobre elas hoje. E como no final a gente vai fazer EFT, a gente vai fazer de uma maneira que eu nunca fiz antes, ok? Então é técnica nova, tá? Aparecendo aqui nessa live, então aproveita e faça bom proveito. Espero que vocês curtam muito, ok? Então, indiferente do tipo que seja a crise, o importante é a gente não deixá-la para lá, não fingir que ela não existe, né? Porque ela tá lá, ela tá acontecendo, ok? A gente não pode negar, chacoalha com as nossas estruturas, tá? E muitas vezes a gente se revolta com a crise, a gente briga com ela, ou muitas vezes fica só chorando sobre o leite derramado, sobre o problema, sobre a questão que não se resolve, tá? Mas, na verdade, a maioria das pessoas não se mexe quando não existe uma crise. Ela vai levando as coisas no piloto automático, ela vai, na hora de aprender, perceber as mensagens que a vida está emitindo, a maioria precisa de uma chacoalhada mais forte para entender que vai primeiro ter que rever os conceitos, né? Para poder ter outros resultados. E dentro desse processo,
Tá? O pior de tudo é quando as crises são cíclicas. Elas vão e vêm, elas vêm e voltam. Aí você pensa que já terminou, elas voltam de novo, né? Fazendo se sentir mais desgastado, mais desempoderado, a sensação de impotência que vem junto com a crise. E aí, quando a gente vê alguém em crise, ressona com as nossas crises, a gente fica mais abalado, mais chocado, ok? Fica mais desconfortável. E tudo isso porque a gente não reviu alguns pontos indispensáveis. Então a crise, se vamos pensar no ponto de vista de nos tocar para frente, ela é uma bênção. Ninguém gosta, mas ela é uma bênção, porque a gente está parado muito tempo em uma determinada etapa da nossa vida e nós não podemos ficar fazendo colônia de férias aqui. Tá? A gente está aqui para alguns itens que eu vou falar hoje e eles precisam ir acontecendo na nossa vida. Tá? Claro que gostaríamos de ter paz nos relacionamentos, paz na nossa vida, paz no amor, paz no trabalho. Gostaríamos de ter paz por onde a gente anda. Mas na verdade, quando a gente se sente abalado por o que está acontecendo ao nosso redor e principalmente a gente sente uma rejeição extrema aos eventos, uma repulsa, uma indignação, tá na hora da gente começar a rever os conceitos. Eu sempre falo isso, né? Eu tô precisando rever os conceitos. Eu lembro que acontecia, era uma propaganda que tinha, que falava assim, tá precisando rever os conceitos. Então eu lembro que uma vez estava conversando com um colega meu e a esposa dele estava furiosa aquele dia, né? Aí ele olhou para mim, eu acho que eu tô precisando rever uns conceitos. Então a importância da gente, esse rever os conceitos tem ligação às crenças limitantes, né? As condições de certo e errado, e a importância, né? Quanto a gente dá importância para isso, quanto a gente está apegado a isso, quanto a gente está grudado nessa informação como única verdade. E é um dos motivos que quando vem as circunstâncias a gente sofre mais com elas, né? Então, esse sofrimento, ele demonstra que aquele conceito, que aquela crença limitante, que aquela visão do mundo já não é mais apropriado para a nossa etapa de vida. A gente precisa buscar uma outra percepção. Quanto mais dor a gente sente, quanto mais a gente sofre, não o tamanho da dor, mas quanto mais a gente sofre com o episódio, tá? O episódio nem está acontecendo agora, mas a gente continua sofrendo com ele, mas a gente está precisando largar velhos conceitos, deixar esse passado ir, tá? E se preparar para um futuro bem melhor, né? Um futuro com novas possibilidades, um futuro cheio de opções de transformação, de criação, de percepções, né? De uso dos nossos potenciais. Então, a questão da crise, ela vem e ela serve mesmo, a gente vai ou a gente sucumbe, né? Ou a gente se mexe ou a gente vai ficar em ponto morto, ok? Literalmente ponto morto, vivendo no limbo, aquela sensação que a gente não está criando ar, nada, que o ar nem está passando no pulmão, que não existe nada acontecendo que possa nos ajudar. E na verdade é a própria crise o instrumento de mudança, o instrumento de transformação, o instrumento de superação, o instrumento de atingir novos patamares do nosso ser, novos patamares nas nossas relações, tudo começando na relação com a gente mesmo, né? Se ouvindo, ficando do nosso lado, tá? Aceitando as nossas escolhas, ouvindo os nossos propósitos de vida, né? E aí a gente consegue se permitir deixar os nossos dons virem e a gente usar para resolver as questões, né? Usar nosso potencial, nossos dons, as ferramentas de nascença. A gente começa a perceber as ferramentas,
a gente começa a se permitir usar as ferramentas, tá? Bem como começa a sentir os efeitos do uso desses potenciais inexplorados humanos, ok? Coisas que só cada um sabe fazer do seu jeito, da sua maneira, né? E quando a pessoa está no seu propósito de vida, ela sente uma satisfação, ela sente um bem-estar, ela sente um conforto, ela sente um calorzinho no tórax, que é a sensação do dever cumprido, que é a sensação de experimentar ser ela mesma, tá? Que nada disso acontece normalmente quando a pessoa não está na crise. É como se o ser humano, na maior parte do tempo, precisasse da chibatada, de um pontapé, de uma rasteira, para poder fazer alguma coisa, tá? E não deixar ficar no ponto morto, tá? E aí a maioria do tempo a pessoa se revolta com a crise, com o problema. Sendo que o problema é a solução da inércia, do ponto de inércia que cada um tá, o ponto parado, tá no ponto morto, tá fora de controle, tá fora de ação real na direção do seu melhor. Então, essa questão toda, essas questões todas precisam muito curar o passado. Tá? Se eu tivesse que dizer uma coisa importantíssima para vocês, eu tenho um monte de lives que a gente cura o passado, trabalha traumas, trabalha decretos negativos. Vocês têm que ir no canal do YouTube, ver esses vídeos, reprisar esses vídeos, praticar esses vídeos, zerar os desconfortos, sumir com as imagens, mas não forçar que elas sumam. Faz EFT que vai sumir naturalmente. Ou então elas podem até ser transformadas em outras imagens mais confortáveis. Mas o importante é deixar as coisas fluírem na sua vida, né? E tudo começa curando o passado. Se a gente não faz trabalho de limpeza do passado, dos traumas, a gente está começando uma nova construção em cima de uma estrutura em falso, ok? Por que muitas vezes as pessoas caem repetitivamente? Elas não estão indo na origem do processo, elas não estão indo na origem do problema. Okay? Não estão indo onde a história começou a respeito daquele assunto nessa vida. Então aí o que acontece? Vai montar uma estrutura linda e aquilo tudo vai ruir. Okay? E aí a gente maldiz as condições, maldiz as pessoas, maldiz os próprios eventos, se revolta com Deus, com a vida, com o universo, chora pitangas, né? Cai esbutiado do bolso, tá? Acontece, a gente se revolta de mil maneiras, se deprime, fica raivoso, tá? Fica ressentido, fica magoado, tá? E tudo isso é só indício para a gente rever os conceitos. Quanto mais doer uma crise, tem uma grande oportunidade se despontando no que deu origem a essa crise, no que fez com que a crise tivesse que existir. Se tivesse uma pergunta mágica para ser feita, né? Esta crise mostra que parte de mim que está congelada no tempo e no espaço. Se tivesse que jogar uma pergunta para o universo e esperar que a resposta venha, muitas vezes está tão revoltado que a gente não quer esperar que a resposta venha, mas ela vem rapidinho. Porque quanto mais revoltado, mais rápido vem a resposta. Ok? Porque é melhor do que estar triste. Triste é uma energia assim, numa escala de 0 a 720. E a indignação é uma energia 75. Claro que a alegria, o contentamento já é lá para o nível de 500, ok? Mas não pulem etapas, não tentem enganar a si mesmo pulando etapas. Se tem uma dor do passado, eu vou ensinar para vocês como perceber hoje na nossa live, no final, quando nós fizermos a prática EFT, vai ser daqui a pouquinho, não vai demorar muito. Nós vamos fazer a prática de EFT.
para justamente perceber se o trauma tá curado. Olha só, uma prática nova, ok? Totalmente, nunca usei antes com ninguém, tá? Então é inédita nas lives, vocês fiquem atentos, depois é bacana repetir para outros eventos traumáticos. É bacana usar para ver o quanto a gente... Porque uma coisa é o quanto eu me percebo, o quanto eu realmente curei, o quanto eu deixei fluir, o quanto eu permiti deixar a energia mover. Então, tem a diferença da percepção e o quanto eu deixo a energia mover. E tem um outro fator que é, quanto mais a gente trabalha com as energias para se sentir bem, faz trabalhos para se sentir bem, menos a gente quer olhar para o que não deu certo. Claro, é contrastante, é ruim, é desconfortável, mas só é ruim e desconfortável porque ainda não está deixado mobilizar a energia, não se deixou mover a energia está parada. Uma grande carga sua tá nos eventos traumáticos e mais a energia para abafar o evento traumático. Então tem muita perda de energia num evento traumático. Claro que tem a criação dos decretos negativos para que a pessoa nunca mais passe por aquele problema, mas o problema não é a crise gerada por aquele problema, não é o ponto-chave de solução da questão. O ponto-chave é o que posso aprender com tudo isso. Como posso ir a um novo patamar? Qual é a mensagem escondida? E aí, se a gente estiver realmente aberto para ver a mensagem, ela vem. Que nem eu falei para vocês, quanto mais indignado, mais rápido ela vem. Não adianta forçar a indignação também. Tem que ser uma indignação natural. O Donald Walsh, que escreveu Conversando com Deus, volume 1, 2 e 3, tem até o filme, eu recomendo que vocês vejam. Tem uma hora que ele se revolta com Deus, ele chuta a mesa da sala. Ele diz assim, eu tô fazendo um monte de coisa, o que tu quer de mim? Ele se revolta. E a resposta vem. Já não cansou de sofrer? Já não cansou, já não foi suficiente o sofrimento recebido? Então, a partir dali ele começa as conversações com Deus, ele começa a escrever tudo que ele conversa com Deus. Filme maravilhoso, a trilogia é ótima, recomendo. São 3 livros excelentes e o filme é maravilhoso, eu vejo, eu sempre me emociono. Ele era uma pessoa bem sucedida, mas o casamento dele estava meio falido, e aí ele sofre um acidente de carro e ele tem uma fratura no topo da coluna, na linha do pescoço, e ele perde o emprego, ele se desentende com a mulher vai embora, ele perde a casa era alugada, porque daí ele não consegue emprego em lugar nenhum com aquela fratura, e ele vai morar com os mendigos numa barraquinha. O filme é maravilhoso e hoje ele é um escritor de milhões de exemplares ao redor do mundo, múltiplas traduções das obras dele. Ele tem muitas bibliografias, mas muitos livros escritos por ele, né? Mas o filme assim é fabuloso e o que conta nos livros também é muito bom. Aquele diálogo, mesmo que se a pessoa acredita em Deus, é ótimo. Se a pessoa não acredita em Deus, pensa na força do universo, né? Se a pessoa não acredita em nada superior a ele, não tem problema. E imagina assim que você está conversando com você mesmo,
com o seu potencial puro, com a sua potencialidade pura, tá? Maravilhoso, ok? E eu tô falando isso porque é justamente a questão da energia da fúria, tá? Muita gente bota a fúria na gaveta, mas ela tem serventia. Na live de segunda eu falei sobre o lado sombrio, vocês têm que rever a live de segunda, quem não viu ainda, né? Eu falo sobre lados rejeitados, porque daí eu falei há pouco tempo sobre curar o passado, agora eu vou falar sobre curar o futuro. Aí vocês vão dizer assim, que tem que curar o futuro? Mas o futuro a gente não cria agora? Pois justamente, você vai precisar fazer EFT para que o seu juízo, o seu condenador e o seu sabotador não continuem fazendo as mesmas coisas nos eventos seguintes. Ok? Então a importância, né, de curar o futuro também. E essas relações, né, a capacidade, seus dons só são liberados quando você diminui a força que você dá para o seu crítico interno, para o seu juiz, para o seu condenador e para o seu sabotador. Se você consegue pegar as mensagens, diminui a força, pega as mensagens, você tá com tudo. A faca, o queijo, a goiabada, ok? O prato, na mão, ok? Se eu tivesse que falar a faca e o queijo emocional na mão, para você conseguir chegar onde você precisa, para acessar os seus dons, para espalhar isso pelo mundo, para se ouvir, para se sentir melhor consigo, para ser seu melhor companheiro, para ser quem se apoia nas escolhas, ok? Tudo isso pode ser resposta para essa pergunta que eu larguei no início, que foi, qual é a mensagem com essa desgraça dessa crise? O que eu não estou percebendo com essa coisa desta crise, essa coisa horrorosa, tá? Que me consome. Tem mais uns itens que eu quero falar aqui que é necessário. Antes da gente começar a fazer EFT, nós temos pouquinhos minutos agora, mas eu prometo para vocês que eu encerro esses últimos 2 itens e a gente vai falar já da EFT para fazer essa técnica nova, ok? Então, eliminar vícios, o costume do corpo de fazer determinadas coisas, nas atitudes, na química das emoções, nas marcas deixadas pelos traumas no corpo, ok? Então é como se fosse uma marca, o trauma deixa uma marca não só na parte energética, mas também deixa no físico. Você pode notar, se fizer um exame, tá? No cabelo, você nota os momentos de crise, de falta de vitaminas, de excesso de estresse, tudo no fio. Os momentos, dá pra saber em que época os eventos correram. Porque o cabelo tem um crescimento médio, então dá pra saber que depois de tantos centímetros foi há um mês atrás, foi há 2 semanas, foi há 5 meses. Vai depender da parte do cabelo que você pegar para fazer a análise, ok? Então pode ser que 6 meses atrás faltou vitamina A, mas agora já tá normal. Tantos meses atrás faltou tal, teve tal estresse, mas agora já tá normal. Porque você vai acompanhar o cabelo com o tempo. Então, já tem esses registros no cabelo. Então, é uma marca física dos eventos traumáticos, uma marca física da sensação de escassez. Ok? Então, é importante tirar isso. Tem a técnica dos protocolos. Uma parte dela tá no meu canal do YouTube. Já fiz live sobre ela. Então, é importante. Protocolos de FT, vai lá, pratica. Também tem o assunto vício e compulsão, vai lá, pratica. Ok? Que você vai tendo essa libertação, principalmente das crises cíclicas. Tá? Eu poderia dar muitos exemplos hoje, mas acabou o tempo. Acabou. E aí agora nós vamos fazer EFT. Antes de eu fazer EFT, eu vou dar boa noite para mais algumas pessoas e depois nós vamos seguir para nossas sequências. Eu quero que vocês
Agora aproveitem e compartilhem no seu Face a live para que possa chegar a mais pessoas. Enquanto eu dou oi pro pessoal, a Xixi Canoite, Fabiane Ricanoite, Tereza Ricanoite, Beatriz Ricanoite, Ana Lúcia, Cláudia, Vera, sejam todos bem-vindos à live. E agora nós vamos fazer EFT, uma técnica novíssima, ok? Eu tô sempre me qualificando, tô sempre aprendendo mais com EFT. EFT é um universo de informação. Vocês, se estudassem como eu EFT e aplicassem esse EFT, vocês iam ficar também muito encantados. Todo dia uma coisa nova, um assunto novo, algo a explorar. É uma vastidão de informação e isso é que faz a coisa ser espetacular. Então, ser muito rico, o universo é rico mesmo. Tá? Então, nós vamos usar agora EFT nessa técnica bacana para a gente ver se o trauma já foi embora. Para a gente analisar se a energia moveu, ok? Na nossa malha energética, quanto a gente tem a possibilidade de fazer isso. Então, quero que vocês respirem fundo. Quero que fechem os olhos e imaginem uma história triste que vocês já passaram, uma história ruim, uma história desafortunada que vocês já tiveram que passar na vida. E que isso virou um filme e tá passando esse filme para os seus amigos verem. Então você tem uma sala de projeção, tem os seus amigos no cinema nessa sala de projeção e eles estão vendo o filme de uma das suas histórias que foram concluídas de forma infeliz. Uma história triste, uma história desafortunada, uma desventura. Pode ser em qualquer área. Pode ser recente ou antiga a história. O bacana é pegar uma história bem antiga. Quando as pessoas chegam e me dizem assim, isso aí já ficou no passado. Vamos testar? Então esse é um teste ótimo. Vocês podem fazer a qualquer momento. E aí, nós vamos fazer agora em seguida a sequência de EFT com a reação dessas pessoas. Porque os amigos fazem parte da nossa tribo. E quando a gente não consegue perceber as nossas próprias reações, a gente consegue percebê-las através de quem a gente estima. Então, é importante, e como a gente se sente com isso, principalmente, né? Ainda. Então, é importante fazer esse tipo de trabalho, ok? Um trabalho que você reconhece que tem uma parte sua que ainda não deixou isso passar. Eu vou usar algumas expressões na sequência de EFT, mesmo que não seja verdade para vocês, usem do mesmo jeito, que vai funcionar. Mesmo que não sejam as palavras que realmente expressam que vocês sintam, ou que vocês apreciaram as pessoas sentindo, ok? E aí, eu quero que vocês observem bem a fisionomia das pessoas, se elas estão com cara de assustadas, se elas estão com cara de aterrorizadas, se elas estão chocadas, se elas choram, né? Se elas se emocionam com aquela história triste que está passando. Okay? Quero que você observe bem isso. Se a cena que está passando lá na tela do cinema da história triste que você viveu está nítida, se ela é uma imagem nublada. Se você consegue perceber nitidamente a fisionomia dos seus amigos quando vem esse pedaço dessa sua história, desse filme, né? Esse trecho desse filme da sua história. Respira fundo e solta. Nós vamos direto aos pontos da EFT, porque não existe bloqueio. Se existe uma cena, não existe bloqueio ao acesso à informação e a possibilidade de desbloqueio, ok? Então, nós vamos direto aos pontos. Entre as sobrancelhas. Para quem nunca fez, né? São 2 dedos. Toques suaves. Repete depois de mim sempre, ok? Mesmo que eu tenha essa cena terrível no cinema, que passa a história da minha vida, e eu vejo a reação das pessoas,
parecem aterrorizadas, acham injusto, imperdoável, sem propósito, desagradável, completamente inapropriado. O que mostra que tudo isso é inaceitável. Essas são algumas reações dos meus amigos assistindo a esse filme. O que me mostra que esse filme do passado ainda se encontra ativo na minha vida. Que esse filme do passado ainda mostra o quanto eu fui vítima desse evento. Como eu não tive saída. Como foi injusto. E o quanto eu ainda não curei desse evento. Eu olho essa cena de cinema junto com os meus amigos. Percebo a dor deles. Percebo que eles sofrem com a minha dor do passado. O que indica que eu ainda não curei esse trauma. A energia ainda não flui completamente. Eu fico imaginando se seria possível eu permitir fluir toda essa história na minha vida. Eu começar a deixar esse trauma ir. Até quando eu vou sentir esta dor? Até quando eu vou ter que fazer força para esconder esta dor? Até quando eu vou aceitar me punir por esse evento, mantendo-o? Conservando-o perto de mim? Será que já não sofri o bastante? Será que já não está na hora de deixar isso para lá? Até quando vou ter que pagar o preço de carregar essa história triste? Vejo meus amigos lastimando esse evento ainda. E como no fundo eu também lastimo de alguma maneira. Ainda não peguei a história, ainda não entendi o porquê dessa desgraça. Mesmo com o que resta dessa imagem, eu escolho deixar a energia fluir. Mesmo com o que resta dessa história, eu escolho me permitir seguir. Chega de carregar essa dor. Para que a dor vá embora, eu começo a me abrir para a mensagem nela escondida. Mesmo que eu não entenda a mensagem, talvez seja me permitir seguir. Fluir a energia em mim. Me permitir ser feliz mesmo assim. Respira fundo e solta. O bacana agora é olhar de novo a cena de cinema com a história triste de vocês e ver a reação dos seus amigos. Se a reação for a mesma, é só fazer mais sequências, falando mais das injustiças, dos desconfortos, do detalhe especificamente que fez você ficar chocado com tudo que aconteceu, o que mais lhe chocou no evento, e tudo isso no uso da EFT, na insistência, que também pode acontecer através do trabalho individual com um especialista de EFT, vai ceder, ok? Uma rica noite a todos, grato pela presença, que você possa dizer que bom que a Cris está aqui, significando principalmente duas coisas,
Tá mais que na hora de eu mudar a minha vida, meu destino, o meu acesso ao meu melhor e que isso é possível. Uma rica noite, nos vemos sexta-feira, 8h30 da noite. Até a próxima live. Tchau!